Boa tarde. Neste início de ano novo, vamos tentar um olhar sobre o que foi 2024. O ano que terminou foi de agravamento de crise ou crises no planeta. Ainda há persistência da guerra no leste da Europa e no Médio Oriente, na Palestina, com todas as suas consequências, como a destruição e morte e a tragédia das populações afetadas e todo o sofrimento que isso implica. Se a pandemia nos 3 anos anteriores veio evidenciar as profundas desigualdades existentes no planeta, a guerra veio evidenciar a nova lógica das guerras eternas. Enquanto na pandemia, nos países economicamente mais desenvolvidos, os níveis de vacinação oscilaram entre os 60% e os 90%, 70% em média, na África, menos de 50% da população foi vacinada. As guerras trazem para a atualidade a já obsoleta ideia e ambição da dominação colonial que o século XXI deu historicamente como terminada. Os efeitos negativos na economia, exceção por o negócio da guerra, nomeadamente, o ano de 2024 foi também de inflação acima dos níveis esperados e que até agora não foi totalmente revertida, apesar das medidas que elas mesmas foram e são objeto de discordância entre os economistas. E será que tem razão o pensador português João Gil, que no seu livro Morte e Democracia diz que as democracias liberais chegaram a uma espécie de limite? Também não estão resolvidas, assim como a crise económica, as crises políticas noutros continentes, como África, América e Médio e Extremo Oriente. Na Europa, em particular, assiste-se a uma evolução das ideias ultraconservadoras e revanchistas das extremas-direitas, como aconteceu em Itália e, mais recentemente, nos Países Baixos. No Médio Oriente, particularmente na Síria e Líbia, tudo se repete. Os Estados Unidos da América apenas têm sido um fator de perturbação, tentando manter no território alguns daqueles a quem diz combater, continuando na estranha lógica de que há bandidos bons e bandidos maus. Na situação atual da Síria, aceitando como líder de transição aquele que antes procuravam anular, oferecendo $100 mil pela sua captura. Israel, que iniciou, invocando com razão, o chamado direito à retaliação, um direito estranho para fazer a paz, prolonga o sofrimento dos palestinianos, ultrapassando há muito as ditas linhas vermelhas e mantendo a tensão naquela zona e com cumplicidades mais notórias de países europeus, além dos Estados Unidos, evidenciando que, mesmo a Europa da União, não conseguiu ainda uma voz comum nas questões da geopolítica. 2024 foi também ano de reforço dos BRICS, o grupo de países que integra, aliás, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, agora designados por BRICS Plus ou BRICS+, com novas adesões no Médio Oriente, África, Ásia e América Latina. América, nos Estados Unidos, onde o republicano Donald Trump, nas eleições presidenciais, venceu a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, vice de Joe Biden, o presidente que evidenciou alguma incapacidade para o cargo e que termina o mandato como promotor das já chamadas guerras eternas. O mandato de Donald Trump, a iniciar ainda este mês de janeiro, é uma incógnita para os seus aliados, em particular, com algumas preocupações lançadas por declarações e atos já conhecidos do presidente americano eleito e dos seus mais próximos. O planeta Terra, o nosso planeta azul, esse continua com um futuro de sustentabilidade incerto, a julgar pela Cimeira do Clima, a última realizada em 2024, a COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu no Azerbaijão em novembro, com uma declaração final considerada frágil, quer pelas organizações ambientalistas e partidos ecologistas europeus, e também considerada histórica para outros observadores, mas que relega para 2050 a chamada descarbonização e que terminou com uma declaração de concordância em triplicar o financiamento para países em desenvolvimento. Mas os últimos dados revelam que a Terra ultrapassou o tal grau e meio de acordo do Acordo de Paris no ano de 2024 e pela primeira vez, segundo anunciou o Serviço Europeu do Clima, e isso não faz prever a sustentabilidade geral desejada para o planeta. No nosso país, elogiado pela gestão da pandemia e pela recuperação económica, apesar das dificuldades e dos níveis de pobreza, a economia tem conseguido níveis de crescimento apreciáveis pela supervisão europeia.
mas a teoria da estabilidade governativa, com maioria absoluta, resultante das eleições legislativas antecipadas de 2022, foi contrariada primeiro por várias remodelações, resultantes de demissões de ministros e que depois terminou com a demissão do próprio primeiro-ministro em defesa da honra do lugar, como afirmou. E também a dissolução da Assembleia da República, realizando-se então as eleições antecipadas em março, onde a coligação PSD-CDS-PP venceu sem maioria e com resultados que surpreenderam sobretudo nos partidos emergentes da direita. Foi também ano de eleições europeias, com vitória do PS, e antes dessas, na região autónoma dos Açores, que também tiveram como consequência mais notória a primeira perda da maioria do PS nos últimos 32 anos, ainda para uma coligação de direita. Continua a assistir-se no Serviço Nacional de Saúde, apesar do processo de reorganização, com críticas dos defensores do Serviço Público de Saúde, à dedicação de todos os seus profissionais, que mantêm com a tutela um conflito não só laboral, mas de projeto para o Serviço Público de Saúde, assim como o ensino neste ano em que o PRR continuou injetando alguns milhões de euros no país e continuará neste ano de 2025. E continuamos também a assistir à imigração, sobretudo dos mais jovens, que não veem no seu país condições para o seu futuro mais próximo. No nosso Conselho foi o terceiro ano completo do terceiro mandato do PSD, com a presidência de António Cardoso Barbosa. Num mandato bipolarizado, com apenas PS e PSD como eleitos nos principais órgãos da autarquia, a gestão e opções da maioria nem sempre são debatidas com a argumentação mais apropriada, tendo em conta o que é, por princípio, exigido aos eleitos pela cidadania. No mandato referido como de continuidade e consolidação do projeto, continua a afirmar a agricultura, floresta e turismo como pilares do desenvolvimento e criação de emprego, e num Conselho em processo de envelhecimento da população, como acontece na região e no país, o principal momento alto do ano, em Vila do Minho, foi a inauguração e abertura do novo Centro de Saúde, agora designado Unidade Local de Saúde, que ainda não tem tempo para revelar mudanças substanciais no incremento dos benefícios dos serviços da nova unidade, que não só nas instalações. Duas notas ainda sobre as mudanças nos órgãos centrais do município, a demissão do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e a aguardada suspensão do mandato do Presidente da Câmara, que foi digitado, como se sabe, para presidir ao Conselho de Administração da Empresa Pública Águas do Norte. Assim, em traços muito gerais, uma visão de 2024 que propomos para análise aos nossos convidados, os professores Armando Ferreira, Carlos Alberto Gonçalves, José Marcos Fernandes e Elsa Carla Ribeiro. A todos, boa tarde, obrigado por terem vindo e começo pela história, professor Armando. O que é que ficará para a história neste 2024? Embora possa ser cedo ainda para o vaticinar. Boa tarde, bom princípio de tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave e também aos meus colegas de painel, ao professor Carlos, ao professor Marcos Fernandes e à grande professora e a grande amiga Elsa Carla. Falar deste assunto, podemos correr o risco de nos repetirmos, porque, feliz e infelizmente, tem sido realmente a nota, a evidência em todos os órgãos de comunicação social e agora com tantas estações, com tantos programas, digo tantos, não é no sentido pejorativo, com tantos canais voltados especificamente para a informação, estes assuntos, os assuntos que vamos aqui debater, pelo menos na primeira parte, já estão subejamente debatidos. No entanto, a nossa opinião vale sempre, embora valha aqui o valor, tem o valor que lhe queiram dar. E a opinião é uma opinião. Olha, eu sou professor de História e quando estudei a Idade Média, e a Idade Média, aquela Idade Média que coincidiu com as guerras, as pestes, a bela, a guerra, a fome, dominus, ou seja, em latim, valei-nos Senhor. E então considerou-se essa Idade Média como, nesse período, o período horribilis. Eu não quero ser tão taxativo em relação ao 2004 e mesmo ao 2005 que estamos a viver, mas foi realmente
um ano. Mas mau. comparativamente com aquilo que se pensava na Idade Média e com os recursos que se tinham e aquilo que temos hoje, o que se pensa hoje e os recursos que temos, comparativamente. Não podemos comparar épocas diferentes, nem ver a Idade Média com as lentes do homem dos nossos dias. Não é? Essa é a primeira preocupação que temos de ter. Agora, mas podem-se estabelecer diferenças. Sim, claro, diferenças e semelhanças. Mas, voltando à ideia do ano horribilis, realmente o ano 2004, se nós recuarmos... 2024 e princípios de 2025, se nós recuarmos no tempo, não houve uma crise como esta que estamos a viver. Ela foi antes da Segunda Guerra Mundial. Só antes da Segunda Guerra Mundial é que houve um ambiente de tanta instabilidade, de tanta insegurança, de tanta ameaça e de tanta crise como aquela que estamos a viver agora. Só que nos nossos dias... ONU falhou, como falhou também a Sociedade das Nações. A ONU está a falhar. Sim, a SDN, na altura a Sociedade das Nações, criada em 1923, falhou. E falhou, mas não foi só porque ela falhou. Falhou porque houve um conjunto de negligências, nomeadamente, uma delas foi a de querer colocar na Alemanha todas as culpas pelo mal que tinha acontecido e não projetarmos uma nova Europa, uma Europa de futuro e uma Europa de esperança. Mas a Europa que temos hoje e o mundo que temos hoje é realmente um mundo que merece de todos a maior preocupação. Acrescendo ainda um aspecto que não se pensava antes da Segunda Guerra Mundial. É também um mundo que está em crise sob todos os aspectos, inclusivamente num aspecto novo, o caso do ambiente. Fala-se hoje até da angústia ambiental. A ansiedade, a angústia, o planeta está no seu limite. Não há políticas sustentáveis e as pessoas, e quem deveria decidir, vai lavando as mãos como Pilatos e preocupando-se mais em resolver os seus problemas económicos do que sacrificarem muita da riqueza e da vontade económica em prol do bem do planeta. Mas não há aqui aquilo que alguns dizem, que o poder económico está no domínio do poder político. O poder económico... Porque nós vemos sucessivamente, no caso europeu, não só na Cimeira do Clima, nós vemos adiando sucessivamente esta ideia de consumirmos menos hidrocarbonetos, isto é, os produtos... Trabalhamos para a tal descarbonização. Logicamente que, através dos tempos, o poder económico sobrepôs-se sempre ao poder político. E tem que ser. Nós assistimos até muitas vezes a modelos políticos a serem alterados e adulterados em prol dos interesses do poder económico. Mas voltando a este momento de crise, e agora nesta crise que nos é mais presente todos os dias, eu voltando à história, faz-me lembrar aquela teoria do chamado espaço vital. O espaço vital está a ser um dos grandes responsáveis pelos problemas que nós estamos a viver. Como sabem, o espaço vital surgiu quando a Alemanha, perdendo a Primeira Guerra Mundial e tendo-lhe sido retiradas importantes regiões como a Alsácia, a Lorena, a Alemanha, depois de ganhar um certo equilíbrio, a Alemanha ambicionou por um novo espaço vital. Um espaço que, segundo eles, que era o ideal para a sua vida. Que depois levou longe demais. E que levou a uma expansão do seu território, a expansão que começou por territórios independentes vizinhos, no caso da Polónia, e que explotou a Segunda Guerra Mundial. A que é que nós estamos a assistir hoje, meus amigos? Nós estamos a assistir precisamente a um problema do espaço vital. Nós estamos a ver um mundo em guerra e a grande responsabilidade desse mundo em guerra está precisamente na teoria do espaço vital. É uma Rússia que, em 1991, a URSS, por causa das políticas de Mikhail Gorbachev e depois de Boris Yeltsin, criaram-se chamados SEI, as comunidades de Estados independentes,
Ou seja, foi o retirar de territórios para esta ideia imperialista que agora Putin está a querer pôr em prática. Vítima da pressão, a Ucrânia. da pressão, mas da pressão europeia que vai encostando, também atrás do seu espaço vital. Vítima a Ucrânia, e já em 2012 tinha sido vítima aquele espaço estratégico da Ucrânia, a Crimeia. O problema do Médio Oriente, o problema de Israel, o problema da Palestina, nunca se entendem. Não é apenas por questões religiosas, é o espaço vital. É Israel, com todo o seu poderio e com os aliados do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, invade a Cisjordânia. Constrói... Numa primeira fase, num ato de retaliação, enfim, os tais atos estranhos de paz, como eu lhe chamei, justamente numa reação justa a um ataque do Hamas. Justo, ou pelo menos compreensível, não é justa. Mas eu não me estou a referir em concreto a este último acontecimento. A história do Médio Oriente e a história dos problemas entre a Palestina e Israel. É uma questão. E aí falha a ONU. A ONU vai até onde pode e não podemos, mais uma vez, pensar que é a ONU que tem a resolução para todos os problemas. Só para as pessoas entenderem, mas porque, e vai sendo dito hoje, porque o modo de funcionamento e as resoluções da ONU não envolvem os países mais imperialistas, digamos assim. O problema não passa por aí. No Conselho de Segurança, onde se decide... Portanto, falarmos da ONU, se calhar até merecia quase um programa da Rádio Alto Abre específico para isso. Mas a ONU tem um pecado mortal na sua organização. O Conselho Permanente da ONU os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Tem aqueles países residentes e, segundo o princípio do seu funcionamento, basta um dos elementos discordar para que tudo caia por terra. Por isso é que eu compreendo e não me queria sentir na pele do nosso António Guterres o quanto aquele homem não deve estar a sofrer perante as incapacidades da ONU num mundo, como nós vemos, que está completamente de costas voltadas para estes princípios da Carta das Nações. Completando o meu raciocínio, cá está, o espaço vital. Se nós viajarmos um pouco por este mundo em crise, em convulsão e, quem sabe, muito próximo de um terceiro conflito mundial, é precisamente um enfraquecimento da ONU, logicamente, interesses económicos acima de qualquer outro interesse e depois o espaço vital. Que nós, por causa da força... Mas se utilizarmos uma linguagem... Se utilizarmos... Centramos muito na questão, que é realmente a mais preocupante, do Médio Oriente e da Rússia e da Ucrânia. Mas ela está um pouco por todo o mundo. Mas se utilizarmos uma linguagem de paz, e para isso a ONU é o lugar certo, discutem-se as diferenças antes das armas. Não é? E isso não acontece. Não sei, isso é um ponto de vista, se calhar não se discutem tanto, discute-se mais o poder. O poder que cada um tem e em função do seu poder, esse poder são trunfos. E nessas negociações, o as de trunfos e a manilha, na linguagem da sueca, ganha em relação aos demais. Agora, isto é realmente uma grande preocupação, porque o mundo está numa convulsão, o mundo está numa perda de princípios e de valores. Repara, como eu estava a dizer, nós falamos muito do caso do Médio Oriente e da Rússia, mas olha, nem sequer nos lembramos daquilo que se passa em África, no continente africano. O continente que foi
catalogado como o continente de todos os males. Continua a ser um continente onde tudo de mal acontece. Temos agora até um caso que nos diz respeito. Num país de língua portuguesa. O caso de Moçambique está às portas de uma guerra civil. Essa guerra civil, logicamente, que tem por trás quem certamente esteja interessado nela. Como sempre teve. Ou seja, seria bom, cada um mediante as suas possibilidades, pensarmos, refletirmos sobre isso, porque as coisas acontecem. E a história, que não é apenas para estar nos museus, nem nos manuais, a história mostra-nos isso. Quando, entre 1915 e 1923, se dá o primeiro genocídio, que foi a morte de mais de 2 milhões de arménios, na altura pelo Império Otomano, atual a Turquia, as pessoas não ligaram. São apenas os arménios. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, morreram mais de 6 milhões de judeus. Por isso é que nós... Parece que não aprenderam nada com a história. Exatamente. Não se aprende com a história, e é pena, porque quem tiver um conhecimento aproximado da história sabe que muitas das coisas que hoje estão a acontecer, elas já aconteceram antes. Se nós tivéssemos conhecimento da história, muitos destes problemas não quer dizer que tivessem sido evitados, mas poderiam muito bem ter sido minimizados. Este é o meu ponto de vista. Sr. Marcos Fernandes, o que é que fica de registro 2024? Bom, em primeiro lugar, quero desejar e retribuir... Eu só pedia, não tão longamente como o professor Armando, que tem a sua visão de Luís, quando entender que terminou o meu tempo, faz favor dar sinal e para distribuirmos... Desliga o microfone. Exatamente, mas é que não há sempre... Não pode ser tanto assim. Em primeiro lugar, quero desejar aos presentes e a todos os vieirenses um bom ano novo jubilar, com saúde e com esperança. Eu digo jubilar e com esperança porque este ano, 2025, foi proclamado, enfim, como o ano jubilar da esperança. Este é o mote, é o tema que o Papa Francisco... E este passado recente deixa-nos esperança para o futuro. Ora bem, eu considero fundamental esta questão da esperança, porque o que é que vem a ser a esperança? A esperança, para mim, vem a ser uma espécie de uma fenda, uma brecha, num muro opaco que está à nossa frente, diante dos nossos olhos. A esperança é um princípio, acho eu, que é um princípio e uma virtude especialmente necessária no tempo e no momento e na situação em que a humanidade se encontra atualmente. Começamos este ano com muitas nuvens negras no horizonte. Temos a sensação, de facto, de estarmos perante esse tal muro opaco e precisamos de descobrir essa tal fenda ou essa brecha neste muro de quê? Da insegurança, do medo, do flagelo monstruoso e sangrento das guerras, de que temos estado aqui a falar. E a minha questão é, perante isto tudo, perante o que se passa no mundo, porque o Zé Luís confrontou-nos com isto, de fazermos uma reflexão a nível global, a nível nacional e a nível municipal. Eu, enfim, procurei preparar isto, mas queria começar com esta questão, isto é, qual é a atitude correta, sensata, saudável, que nós que estamos inundados, como dizia o professor Armando, pela informação das redes sociais, que de facto são perniciosas, enfim, são ambivalentes. E muitas vezes não verdadeiras. Exatamente, e que são muito nocivas e muito, muito poderosas. Com as intrigas, com a mesquinhez que geram, por exemplo, a nível político, afastam as pessoas competentes da coisa pública, da res pública, não é? Por causa das intrigas e tal que se geram. Portanto, nós estamos, de facto, a questão é esta, é que
que atitude tomar perante estes espectros, estes fantasmas que pairam, digamos, no nosso firmamento e como o professor Armando ia dizendo, 2024 foi um ano horríveis. E há dias lia no Público o seguinte: 2024 foi um ano horríveis. E com a eleição de Trump, 2025 tem tudo para ser pior. E a questão é esta: que atitude tomar? Nós temos razões para estar pessimistas, mas ocorreu-me aqui uma ideia do Gramsci que diz que tudo... portanto, nós sabemos o que é que dizia o Voltaire nesse romance sobre o terremoto de Lisboa, lá o professor o Pangloss, que dizia que nós estamos no melhor dos mundos, não é? Quer dizer, tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos. Ora bem, este é um otimismo ingênuo, e que não leva a lado nenhum. Mas o pessimismo radical também não leva a lado nenhum. E, portanto, a atitude que me parece correta e a atitude crítica é exatamente a desse pensador que dizia que é preciso unir o pessimismo da razão ao otimismo da vontade. Isto é, os factos, o que observamos, o que a razão nos diz, é que nós temos motivos para estar muito pessimistas. Portanto, o pessimismo da razão, da realidade, mas que não nos pode, digamos assim, obstruir o otimismo da vontade. Isto é, nós acho que podemos fazer coisas novas. Como se diz habitualmente, dar a volta por cima. Dar a volta por cima, portanto, de facto, vencer o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Agora, relativamente a 24, eu procuro ser síntese, aparece-me aqui uma série de facto, a nível mundial, global, 4 ou 5 cenários terríveis. Olha, por exemplo, o professor Armando também falou, mas para mim ele falou desta ameaça do espaço vital. Eu preferia dizer que o que está em curso é uma vaga de imperialismos. É o imperialismo. Os impérios conseguem-se com o espaço, não é? Destas grandes potências, é o imperialismo russo, e é o imperialismo chinês, e é o imperialismo norte-americano, e este está em curso, estes imperialismos parecem muito, de facto, muito perigoso, porque este imperialismo, no fundo, eu não sei se é mesmo necessidade de defesa de um espaço vital, se é mesmo ambição política e ambição económica de domínio. Portanto, sobretudo os recursos naturais. Por exemplo, é claro que este imperialismo político está ligado com o imperialismo económico, não é? Com esta constituição agora do sul global e do norte global, quer dizer, estas guerras económicas. Mas perante estes imperialismos da Rússia, portanto, soviético, chinês e americano, põe-se a questão de qual é o destino da comunidade europeia. Eduardo Lourenço pergunta, numa entrevista que ainda pode ser ouvida na RTP, com Fátima Campos Ferreira, porque é que a Europa não soube absorver no seu seio o imperialismo russo. Pois, mas temos um problema. Aqui temos um problema, é que há da parte de vários destes impérios, há quase uma determinação, uma vontade de liquidar a Europa. Exatamente. A Europa está a contar muito pouco. A Europa está a contar muito pouco para os Estados Unidos. Porque quer. Porque as lideranças querem. Não é? Não é porque a Europa não seja capaz, ou é? Não é. Descuidou-se, não pensou, porque a Europa nunca pensou que era pela via das armas, do poder bélico, que se ia afirmar. Viu acomodada sob a asa dos Estados Unidos durante. Pois, mas a Europa pensou que se afirmava sempre pelos valores do humanismo, do universalismo, não é verdade? Estamos a ver o que está a eclodir na Europa do universalismo e pertencer ao manato. Ao manato. E a NATO. Agora, qual é o que futuro? É mais uma discussão, há razão de existir?
Pois, eu não queria, mas entrar aí na NATO, mas antes queria dizer que qual é o futuro da Europa, é também uma questão, qual é o futuro da Europa, dos princípios e dos valores. E queria dizer, no meio deste cenário, também o problema das migrações, é um problema das migrações, da imigração e da imigração. Mas muitas não são migrações, são fugas. Que é o que acontece, por exemplo, no Médio Mas são Oriente, no Norte de África. estas invasões, este é outro fenómeno que é mundial, mas também é nacional e também é municipal. Depois também a questão a crise ou a crise dos regimes democráticos. Como é que nós vamos salvar as democracias? E uma outra coisa é o seguinte. Também me preocupa a questão da mitologia política. Nós estamos a criar mitos. A mim parece-me que Trump é um mito, e é um mito a nível global, mundial. E estamos agora... É um mito da rede social. Suspensos do dia 20. Primeiro estivemos suspensos das eleições americanas, agora estamos suspensos da tomada de posse. E o facto é que me parece que o Trump é um mito e nós, a nível nacional, temos um pequeno mito chamado André Ventura. É um mito. Porquê? Porque é uma criação nossa. É uma criação do nosso inconsciente irracional que projetamos numa figura um poder salvador. E, portanto, isto concluindo, de facto, não temos razões para estar otimistas, mas temos vontade de não nos rendermos. Ser positivos e mais otimistas, racionalmente otimistas. Exatamente, racionalmente otimistas. Só fechar aqui nossa convidada especial. Sim. Desculpa, Elsa, só um pequeno parênteses. Quando eu há pouco me referi da ONU e as suas incapacidades, eu queria referir-me, obviamente, ao Conselho de Segurança. Ao Conselho de Segurança, onde estão os residentes da Segunda Guerra Mundial permanente, que são, na minha maneira de ver, um obstáculo a que se tomem muitas decisões. Tem sido até agora. Desculpa, Elsa. É a altura antes de mais, falar da biologia. Também. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes, assim como aos meus colegas de painel, professor Armando Ferreira, meu professor de História de 9º ano, e estou a reviver um bocadinho do que eu ouvi durante as suas aulas, o professor Marcos Fernandes, o professor Carlos Gonçalves, José Luís Machado, por isso também desejo... Estes são os encantos da rádio, é isso? Exatamente, desejo de um excelente ano de 25. É assim, não só na biologia, mas também na educação. E uma vez que o professor Armando e o professor Marcos Santos focaram alguns aspectos, eu queria focar aqui um aspecto que é o seguinte: vivemos uma pandemia e nessa pandemia, basicamente, toda a gente pensava que íamos ter uma sociedade mais solidária, mais colaborativa. E qual não é o nosso espanto quando terminamos uma pandemia onde ficamos unidos por um sofrimento e um inimigo comum? De repente, quer estivéssemos na China, quer estivéssemos em África, quer estivéssemos na Europa, quer estivéssemos na Rússia, tínhamos um inimigo comum que tínhamos que lutar, tínhamos uma pandemia Covid-19. E, de repente, quando conseguimos lutar contra esse inimigo comum, em tempo recorde, a biologia, a ciência conseguiu fazer uma vacina, coisa que considerava toda a gente impensável. A vacina é essa que, claro, que teve alguns problemas e uma evolução, como em todos os fármacos. Não houve o tempo habitual. O tempo de maturação foi um tempo muito, muito reduzido e tenho que dar todos os parabéns a todos que estiveram envolvidos, quer no plano nacional, quer internacional, quer na vacinação, quer na prestação de cuidados. Acho que aí, pela primeira vez, tivemos uma noção de planeta unido contra um inimigo comum. E depois, quando esse inimigo comum é vencido ou pelo menos minimizado, voltamos a tudo aquilo que não devíamos voltar, ou seja, uma sociedade com lutas internas e externas e de repente, o que é que nós temos? Temos o voltar a essa pós-Segunda Guerra Mundial. E com aspas, e é isto o nosso normal? E é isto o nosso normal. Eu gostava que não fosse, e gostava de ter aquele paradigma de esperança que o professor Marcos Fernandes acabou de falar. Claro que se de repente nós temos um inimigo comum, unimos-nos todos perante ele, mas quando deixamos de ter esse inimigo comum, desunimos-nos todos e vêm os nossos valores ao de cima e se calhar vem a pior parte de nós ao de cima. Mas no caso particular da Europa, que mas falei ainda recentemente, e vou citar de memória numa palestra de Durão Barroso,
que diz que este momento em que, por exemplo, os americanos, através do presidente eleito Trump, está a dar o sinal que já tinha dado antes, que vai afastar-se, deixar de dar o que dá, por exemplo, para a NATO, é um momento oportuno para a Europa se afirmar como ser capaz de cuidar de si. É assim, a Europa tem que se afirmar. Claro que a Europa tem valores que às vezes pode ser mais difícil essa afirmação. Quando um valor é humanismo, é difícil, pelo ponto de vista bélico, fazer essa afirmação, mas a Europa tem que se afirmar. Mas aliás, há correntes que dizem que o que levou a uma invasão mais célere da Ucrânia foi a necessidade do Putin se afirmar porque estava enfraquecido face a uma economia chinesa cada vez mais poderosa. Ou seja, o mesmo dizem em relação a Netanyahu, porque está na iminência de poder ser condenado, de sair e, portanto, afirma-se por aí. Ou seja, e às vezes estas afirmações... Mas podem os povos estar dependentes disso? É assim, os povos não podem estar dependentes, mas os povos, no fundo, sempre estiveram dependentes. E não é de hoje este imperialismo todo. Ou seja, há uma história que nós vivemos e que a humanidade toda viveu de estarmos dependentes. É claro que aqui, acima de tudo, e agora vem a minha veia de biologia e geologia, não se esqueçam que nós estamos dependentes de algo maior, que é um planeta Terra. Que quer biologicamente, quer geologicamente, nos pode surpreender com fenómenos de cataclismos, com vulcanismo, com sismos, com alterações climáticas, com a proliferação de algumas bactérias que só proliferam porque houve alterações ambientais para o fazermos, porque muitas vezes estes micro-organismos necessitam de determinadas temperaturas, determinadas condições, que nós também estamos a propiciar que eles efetivamente proliferem. E quando nós falamos... E as comunidades onde viviam vão sendo afastadas por nós. Também, e aproximando-nos nós. Por exemplo, nós sabemos que quando da invasão, da colonização do Brasil, não é? Nós usamos muitas vezes armas biológicas para, no fundo, para matarmos alguns dos indígenas, ou porque eles não tinham defesas, porque nunca tinham contactado com determinadas bactérias, determinados patógenos. E neste momento nós temos várias tipologias de armas, e nomeadamente as armas biológicas e as armas químicas são muito poderosas. Estão proibidas, é bom não esquecer. Sim, mas há algum aqui aspecto que nós não controlamos. E nós não controlamos também este nosso planeta, que a qualquer momento pode dar sinal de si. E neste momento estamos a ver, por exemplo, grandes incêndios ao nível dos Estados Unidos, que estão incontroláveis. Os avisos têm estado aí, não é? Mas têm estado aí os avisos, quer ao nível planetário, muito específico em algumas zonas do país, do mundo que é mais propício a isso, são zonas de convergência de placas tectónicas, nomeadamente, mas estamos a receber esses avisos. Por isso, quanto mais ignorarmos esses avisos, não demora muito, não é a guerra localizada no ponto A, no ponto B, no ponto C. É um planeta que, de repente, resolve mostrar a sua força e nós estamos muito pequenininhos para essa mesma sobrevivência. Mas com expectativas? Com uma expectativa de que podemos melhorar. A nossa pegada ecológica, ou seja, a nossa descarbonização deverá ser cada vez maior, de maneira a que o nosso impacto na natureza seja menor. Eu sou muito otimista nesse aspecto. Não vamos demasiado tarde, mas já vamos tarde. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as medidas vão ter que ser tomadas a uma velocidade grande para que o nosso impacto efetivamente seja menor. E isso também, aqui, a educação, é basilar nesta mudança de comportamentos. Esta geração é ambientalmente muito mais responsável que gerações anteriores o eram. E espero que, através da educação, também se mude um bocadinho este paradigma, acima de tudo, paradigmas de consumo. Era uma discussão muito interessante. O problema é que o Trump não acredita nada nisso. Era uma discussão muito interessante, mas temos que continuar. E tem-se visto o teatro que são as cimeras do clima, não é? Que é uma passarela para tudo mesmo para os problemas essenciais. Não, e uma passarela para os lobistas dos hidrocarbonetos, por exemplo. Mas é outra questão, podemos discutir aqui estas questões. É só. Não, quando há um bocadinho está a perguntar se a economia sobrepõe à política, se há aspecto onde sobrepõe a este. Também. Olha, esse binómio é terrível. Sr. Carlos Alberto, este ano. Antes de mais, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos nossos imigrantes que nos ouvem lá fora, e retribuo também os cumprimentos aqui à professora Elsa, ao professor Armando, ao professor Marcos Fernandes, ao José Luís, e desejos de um ano
melhor, de um ano de 2025 melhor do que o 24, porque como já estamos a ver, 24 não nos deixa grandes saudades. Há razões, como dizia o professor Marcos Fernandes, há razões para estarmos e sermos pessimistas. Embora também nós não podemos ficar de braços cruzados, nem muito menos a humanidade ao longo de todo este tempo se deixou ficar. Houve sempre alguém que resistiu e, portanto, também essa convicção, a tal esperança, a elpis em grego, que a convicção de que as coisas podem melhorar. É evidente que os cenários não são muito favoráveis. Já se falou aqui na questão dos Estados Unidos, na eleição do Trump, a questão da Rússia, da China. São 3 cenários e 3 impérios, podemos assim dizer, económicos e também pensam... E também militares. E militares, sim, mas essencialmente julgo que será o primeiro impulso será a economia, que leva a que depois tenhamos que puxar pelo efeito bélico para também conseguir alguns objetivos, porque o interesse económico, e veja-se a questão da Groenlândia ainda neste início do ano, ou a questão do canal do Panamá, tudo isso tem a ver... Ou do Canadá. Sim, e o Canadá também. Tudo isso tem a ver com a economia, não tem a ver já com o querer mais 1 metro ou menos 1 metro de território. Não. É essencialmente uma questão económica. E depois, claro, isso leva a que haja toda esta crise e esta falta de muitas vezes, falta de esperança num mundo melhor. Mas não há também falta de lideranças? Falta de lideranças capazes de assumir aquilo que já foi dito aqui, desta necessidade de equilíbrio. Estamos, ao longo destes anos de análise aqui e de comentários, estamos fartos de falar nas crises de liderança. E se calhar aquela que poderia ser mais forte e mais contundente e global seria a Organização das Nações Unidas, que, como já foi referido, não tem poder absolutamente nenhum. Por mais interesse, por mais que queira a ONU travar determinadas questões territoriais ou bélicas, não tem, porque não tem a forma. A organização que neste momento possui não lhe dá poderes, não lhe dá outra alternativa senão, às vezes, ficar só pelas palavras do secretário-geral e até cair no ridículo de quase que gozarem com aquilo que ele diz, como aconteceu com Israel, como tem acontecido com a Rússia, em que o António Guterres fala e eles ainda se riem e gozam com aquilo que ele diz. Portanto, há esta é uma realidade, a falta de liderança. E depois há o inverso, as tais lideranças negativas ou tóxicas, como queiramos dizer, que os tais mitos que o professor Marcos Fernandes falava. Trump, Putin... André Ventura. Se calhar, sim, mas não podemos comparar... Estamos no tempo habitual. Em termos de dinâmica e de
dimensão um André Ventura com Trump. O certo é que essa questão está bem patente e vemos a proliferação da extrema-direita mesmo na Europa. Vimos que o próprio, dizia, suponho que é no Expresso o professor Miguel Monjardim, que a Europa está a ser desvalorizada, quer pelos Estados Unidos, quer pela Rússia. Como também tem aqui sido repetido várias vezes, porque de facto houve lideranças que falharam. E tentaram normalizar aquilo que parece... Não é uma questão a própria Aliança Atlântica também. Não é apenas uma questão de lideranças falhadas. É também uma questão de princípio. É que a Europa... Mas os princípios existem, os valores estão lá. A Europa foi criada num espírito da Europa Ocidental, com valores da Europa Ocidental. E políticos como Helmut Kohl, políticos como Olaf Palmer, políticos como Mitterrand, Winston Churchill, Mário Soares, Sá Carneiro, têm uma visão do mundo e de uma Europa que é completamente diferente da visão dos Estados Unidos e da visão de uma China e a visão de uma Rússia. Já é hoje mais influenciada pela economia. Que é nós a Europa. Repare, nós a Europa, no tempo da Guerra Fria, o mundo bipolar, ficou dividido a leste, liderado pelo RSS, o ocidente pelos Estados Unidos, e aparecem políticos europeus dizem assim, e nós? Nós temos que estar com um ou com outro? Não. Nós, a Europa. E é esta Europa que interessa. E que não está construída tal e qual como devia. E é esta Europa que interessa, com avanços, com recuos, com êxitos, com falhanços, mas esta é a Europa que interessa, é a Europa Ocidental, a Europa dos valores de quê? Do legado da velha Grécia, da velha Roma, da cultura clássica greco-latina. É isso que interessa. E continuamos à espera. E é isso essencialmente o que se tempo continua a contar, o tempo habitual deste programa já esgotou, mas nós ainda temos falado de Portugal. Portugal Carlos Alberto virou para a direita política nas últimas eleições. Acontecendo aquilo que classicamente se diz, uma maioria absoluta é um sinal de estabilidade. Não aconteceu em Portugal. Mas também o resultado das eleições não dá aquela estabilidade desejada. É evidente que é esta a situação ideal. Em democracia, os partidos querem sempre ter a maioria. Isso ninguém tem dúvida. Um partido no governo com um parlamento que o acompanhe, dá-lhe outra estabilidade. Agora, o que aconteceu é que os portugueses não decidiram uma maioria absoluta, decidiram outra coisa, e aquilo que temos é que aceitar. É a democracia, temos um partido com uma maioria relativa, e temos depois aquilo que não acontecia. Até aqui tínhamos dois grandes partidos. O resultado destas eleições legislativas deu também o acrescento o aparecimento de um novo partido com alguma relevância. E essa emergência não lesa a possibilidade de, numa negociação, digamos, mais equilibrada do que são os problemas do país e as maiorias necessárias para fazer as chamadas reformas? É assim, por norma, deveria a questão parlamentar e a circunstância, o número de deputados devia ser sempre uma solução positiva para a governação e para aquilo que se chama de desenvolvimento estrutural. Portanto, o normal é que haja dentro de uma Assembleia da República consenso naquilo que é prioritário. Exatamente. Para o povo português. Agora, se acontece
problema não está numa Assembleia, Então, numa Assembleia da República fragmentada. O problema está numa crise da democracia que não sabe que há assuntos, os assuntos de Estado, que exigem pactos de regime. Não há essa maturidade democrática para colocar os interesses do país à frente dos interesses do próprio partido. Mas a pergunta mas não há maturidade ou não há cultura democrática que permita olhar as situações e avaliá-las? Quero uma resposta. As duas coisas. É muito simples. As duas coisas. Porque o facto de neste momento o PSD, com a coligação que fez com o CDS, estarem em minoria, isso não explica aquelas cenas e aquela irresponsabilidade que nós assistimos diariamente na Assembleia da República, desacreditando os próprios valores da democracia. Os partidos têm que se convencer, e neste momento refiro-me ao próprio Partido Socialista, que não é assim. Quando um partido está a governar, tem uma determinada teoria, um determinado princípio, uma determinada ação. E depois, quando está na oposição, já pensa de maneira completamente diferente, desculpabilizando-se com quem está a governar de problemas que eles também criaram quando lá estiveram. Numa sociedade com uma informação tão aberta, é natural que as pessoas se desiludam, não é? Não, repare. É o que eu estou a dizer. Eu acho que provou-se ainda bem recentemente que a maioria absoluta, e a governar com a maioria absoluta e ter uma maioria absoluta também não resolve. Mas tem que ser assim, quando a teoria diz que essa maioria dá estabilidade. Muitas vezes a estabilidade qual é? A estabilidade é para porem em prática os seus desejos sem ouvir as preocupações dos outros. Democracia não é isso. Democracia é, mesmo em minoria, saber colocar os problemas do bem-estar do país. Porque o que é governar? Governar é contribuir para a felicidade dos governados. Governar é contribuir para a felicidade, neste caso, de um povo. É uma situação nova, quer dizer, estamos perante uma situação nova. De facto, a nível nacional, também considero que foram as eleições de 10 de março de 2024 o acontecimento mais relevante a nível político. E pronto, por dois motivos. Porque, de facto, criou uma nova configuração do Parlamento e, por outro lado, propiciou o advento, a emergência de um partido populista de extrema-direita. Agora, o problema está que a aprendizagem que o Parlamento está a fazer é uma aprendizagem difícil, mas tem que ser assim, quer dizer, tivemos a experiência que de facto, para mim também é um fenómeno difícil de digerir. Como é que foi desperdiçada uma maioria absoluta? Quer dizer, o que é que aconteceu? É o que eu estou a dizer, o que é que aconteceu para que isto tivesse sucedido, não é? De ter assim esbanjado uma oportunidade para uma governação. Mas aí foi quase uma implosão. Foi uma implosão. E com períodos em que teve? Não, foi uma implosão do próprio PS. Uma implosão. Ora bem, dessa implosão, de facto, resultou a criação de um novo formato. E eu penso que o que o Parlamento está a fazer é uma aprendizagem. Mas esse formato não é aquilo que já dissemos aqui várias vezes, não é fruto da desilusão dos eleitores? Bem, a desilusão reflete-se exatamente na criação do mito do Salvador, que é o tal André Ventura, quer dizer, em que os descontentes projetaram as suas frustrações, os seus desencantos, as suas revoltas contra vários fenómenos, um dos quais a corrupção. É? Mas, Marcos, anteriormente, também o Salvador, aquele que pensava de maneira diferente e que via sempre preocupado com os problemas das pessoas, era o PCP. O PC, Partido Comunista, era realmente esse Salvador.
E o Bloco também, porquê- alinhava no mesmo porquê é que diapasão. nunca teve... Mas o povo não acreditou Era no porquê? Salvador, acreditou mais no André Ventura, quer dizer, há uma Não, maioria não, que- pois, mas porquê é que agora... Repara, muitas das pessoas que votaram PCP, votaram agora no Chega. Mas isso é que é um Porque fenómeno viram precisamente no estranho. Chega aquilo que queriam que o PCP fizesse e que ele não fez. Estão a perceber? Esta é que é a realidade. Não, Agora, o facto, eu acho que não é assim tão estranho. não é tão Hoje estranho. não. Atenção, a extrema-esquerda e a Pois- extrema-direita há muitos pontos onde eles convergem. E- E vejamos o que acontece na Europa e as votações na Europa, que elas E coincidem voltando todas. e voltando à questão do Chega, e do mito do Salvador, não, eu não vejo a coisa por aí. É que, neste momento, o Partido Social Democrata, a coligação de PSD, CDS e o Partido Socialista, eles têm condições suficientes para uma boa governação e para uma política de progresso do país, sem que o Chega atrapalhe. Mas isso não dá exatamente a tal porquê? vantagem que ele Porque quer? os dois, pronto, fazendo contas, isto é uma questão de matemática, os dois O discurso juntos, vai nesse sentido, muitas vezes. nada. Agora, Tem não é podem- convergir na... podem convergir no essencial. Mas o descrédito, quem é que não aposta nessa solução? São aqueles que descreem do sistema, porque aí está o problema. Aí está, estás a me dar A razão. Aliança e o PS pertencem ao sistema, não é? Quer dizer, agora há um conjunto de pessoas que já não se reconhecem no sistema. Pois. E esses projetam essa descrença no sistema, projetam exatamente no Mas às vezes isso também acontece, porque os partidos de sistema também o permitem. Também Sim, o permitem. sim. É o que eu Não estou a é? dizer. Essencialmente Chega a é dizer. isso. Ao não terem a noção Essencialmente é de pacto de regime, ao não terem a noção do que se passa na saúde, na educação, na segurança, permitem que se criem brechas onde esses partidos surgem. O eleitor é inteligente e o eleitor sabe decidir. Você repare, então, imaginemos, na governação anterior, os problemas na saúde que existiam, os problemas na educação, os problemas que eram criticados pela principal oposição, o PSD. Agora, é o inverso. Isto significa uma falta de maturidade política. Isto significa uma política de show-off, um populismo. Espetáculo. Que permite a emergência. Muito bem. E daí a crise dos partidos tradicionais. Sim, isso é o que acontece e viu-se, e na minha opinião, durante a governação do António Costa, com uma maioria absoluta, a tentativa que ele achava mais eficaz era fazer sobressair o André Ventura, coisa que eu acho que errada. Porque o resultado do André Ventura também se deve muito à publicidade efetuada pelo António Costa em relação a ele. Muitas vezes é publicidade no sentido de desvalorizar, não é? Mas O desvalorizar. o desvalorizar, só que o desvalorizar às vezes dá-se-lhe muita importância e dá-se-lhe muito palco. Quanto mais falarmos, quanto mais... Mesmo a desvalorizar. Agora, se querem a minha opinião, é muito fácil o Chega desaparecer do panorama nacional. É muito fácil. É dar-lhe responsabilidade de governação. Porque no momento em que eles tiverem a responsabilidade de governação, é o desastre total. Atenção, a história também nos diz uma história muito recente de Portugal. Tivemos um bloco também com uma grande votação e de repente o bloco quase desapareceu. Isso também. Ou E o seja, PRD, esvaziam-se. antes Ou o seja, a PRD partir do momento também. em que eles se Vamos unem ao tentar PS numa vamos- governação, esvaziam o bloco Sim. completamente. É muito interessante e podemos repetir tema a tema, mas São temos de chegar- ciclos. temos de chegar a ver. Elsa, a política tem ciclos. Temos de chegar e a tem ver, crises. Guilherme. Mas a Não, grande Ferreira. vantagem da democracia é que as crises acontecem e muitas vezes bate-se no fundo, mas depois Ergue-se. ergue-se. Sim. O problema E resolve-se democraticamente. O Ora. problema é que, por exemplo, os modelos totalitários, esses, quando entram em crise, não têm solução. Acabam.
Vimos com o fascismo, vimos com o socialismo. Mas acabam por ter, naturalmente. Mas agora, ainda alguns minutos para Vieira do Minho. Vieira do Minho, como foi dito, assim, traços muito largos, tem como imagem do ano, naturalmente, aquilo que nós também fomos dando aqui visão ao longo do tempo, ao longo do ano, que é o turismo, as ações municipais e também da oposição, mas a obra mestra deste ano foi a inauguração do Centro de Saúde. O que é que isso trouxe para o Conselho que, até agora, que possamos dizer, estamos no bom caminho? Posso começar eu, ou seja, o facto de termos uma infraestrutura com muita qualidade, que é o novo Centro de Saúde, permite que os serviços prestados também sejam de qualidade. Nós sabemos que muitas vezes a infraestrutura pode ser de qualidade e os recursos humanos podem falhar, mas partimos do pressuposto que uma melhor infraestrutura terá, de certeza, uma melhor prestação de cuidados à comunidade. No entanto, há problemas de base que não estarão resolvidos. Mas são problemas de base a nível nacionais que nós ouvimos todos os dias, com a falta de médicos, com a prestação de serviços, que têm que ser resolvidos. Mas, acima de tudo, também, esta infraestrutura era basilar para a prestação de serviços de saúde de qualidade. Claro que aqui também, neste momento, houve um esforço municipal no sentido do aumento do serviço de consulta aberta, do chamado SAC, que passou de encerrar às 20 horas para estar aberto até às 24, o que aliviou um bocadinho a parte de consultas abertas e, por exemplo, tem sido com uma frequência de cerca de 200 consultas mensais, quer em outubro, quer em novembro, quer em dezembro, aumentando potencialmente de forma também a aliviar as próprias consultas diárias que têm sido feitas. Por isso mesmo, tal como houve outros investimentos, nomeadamente no primeiro mandato ao nível do quartel dos bombeiros, no segundo mandato ao nível das obras de requalificação da EBS, aqui exatamente foi muito importante porque se trata de cuidados à comunidade e cuidados essenciais, que é o caso da saúde. E porque está por dentro, o que é que releva mais no Conselho da ação municipal? Da ação municipal e da situação geral do Conselho. Releva uma situação que eu considero muito importante. Nós temos uma população extremamente envelhecida, isolada, envelhecida e que necessita de cuidados de proximidade. Por isso, o que eu considero muito importante é continuarmos a apostar em políticas de proximidade onde as pessoas que vivem longe tenham um apoio, quer em termos de recursos, quer em termos de técnicos, que vão ao seu encontro e lhe resolvem determinadas situações, bem como o potenciar que essas pessoas convivam, nomeadamente ao nível dos centros de convívio e lazer, da Universidade Sénior, ou seja, esvaziar esse isolamento, principalmente das pessoas mais idosas. Em termos de potencialidades, efetivamente o turismo é uma potencialidade de Vieira de Minho, os números assim o indicam, a pandemia e o pós-pandemia assim o têm evidenciado, e havia um projeto que é um projeto âncora, há um projeto que é um projeto âncora, que é o campo de golfe para Vieira de Minho, que potenciaria também Vieira de Minho. Não é só o turismo, claro que Vieira de Minho tem outra, quando há um bocado introduziu, falou também na floresta e na agricultura, são basilares também, por isso também esse aumento também de produtividade, nomeadamente ao nível florestal. E esta situação, digamos assim, esta alteração de última hora, que foi no último ano do mandato, quer na Assembleia Municipal, quer na perspectiva que se põe para o Presidente suspender o mandato. A Assembleia Municipal, o Tenente Coronel Pinto da Costa saiu, mas foi uma decisão pessoal. Mas teve as suas causas, não é? Teve as suas causas e as suas consequências, mas foi uma decisão pessoal que não me parece, e já houve sessões posteriores que ponham em causa o normal funcionamento dessa mesma Casa da Democracia. Ao nível, por isso, estamos a falar de um funcionamento, claro que foi uma pessoa, e aqui endereço-lhe os meus cumprimentos pessoais e institucionais, uma pessoa muito zeloso no cumprimento das suas funções. Aliás, um destaque que eu poderia fazer era o destaque das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, do qual ele foi um timoneiro, e tiveram uma abrangência muito grande no nosso Conselho. Quer ao nível, ainda não estão completas? Ainda não estão completas, acabarão no 25 de Abril de 25, mas efetivamente aqui conseguimos envolver desde os mais pequeninos aos mais idosos,
Ao nível municipal, com a possível saída do Sr. Presidente, manter-se-á uma linha de conduta que tem a ver com o que estava estabelecido E isso que vai preocupa? ser... Preocupa, não. Acho que temos que encarar isso com a normalidade que a situação assim o impõe e com o cumprir de um mandato que faltam alguns meses e que está a ser cumprido, no geral, a 85% a 90% e que terá que ser concluído. Ou seja, estamos a falar em compromissos com as juntas de freguesia, compromissos com os outros parceiros e compromissos com a população vieirense. E, sendo curioso, isso põe na linha da frente para a próxima candidatura? É assim, Será já esta? o linha da frente, essa é uma pergunta de ratoeira, é assim, a linha da frente... Não, curiosidade. Curiosidade. Natural, toda a gente quer saber. A linha da frente é uma linha que depois o próprio partido se encarregará de o mencionar. É assim, uma coisa eu posso dizer, acho que para mim Vieira de Minho sempre esteve na linha da frente, daí continuarei a dar o meu melhor por Vieira de Minho e por isso cá estou e cá estarei, assim como toda a equipa, o cá está e cá estará, para honrar os compromissos até ao final deste mandato. Só em junho é que saberá. Não é? Não, É não, isso de que quer certeza dizer. que não é em junho. Acima de tudo, o que eu quero dizer é que a seu tempo saberá e a pessoa responsável por isso também o divulgará. Claro que o que eu estou a dizer é que cumprirei, como sempre cumpri, os meus deveres e, acima de tudo, a Vieira de Minho é a minha terra. João Ferreira, Qual é a pergunta? é exatamente esta perspectiva que se põe agora da mudança de liderança e a mudança na Assembleia, se quiser também Sim. fazer alguma referência. Ora bem, eu gosto muito da minha terra e acho que Vieira do Minho tem potencialidades enormes, mas em termos de turismo, em termos de condições naturais, elas estão exploradas a 10, 15%. O que significa que, comparativamente com outros concelhos vizinhos, estamos muito, muito aquém daquilo que deveríamos explorar no bom sentido, oferecendo qualidade a quem cá vive e também turismo de qualidade a quem nos visita. Está a pôr-se na perspectiva de um candidato? Diga? Está a pôr-se na perspectiva de um candidato? Eu sou um candidato todos os dias. Sou um candidato todos os dias à terra que me viu nascer, sou todos os dias candidato a uma terra melhor, a uma escola melhor, a uma autarquia melhor, a tudo melhor. E não estou, por exemplo, já tão receptivo como vieirense a sermos conhecidos por aí abaixo como o Conselho da Festa do Fumeiro, da Festa da Castanha e da Chega dos Bois. Mas também por isso. Da Chega dos Bois. Mas também por isso. Hoje Mas não chega. Claro. Não chega. Perguntem aos nossos jovens, é uma tristeza que eu tenho como professor, que depois encontro alguns alunos que foram alunos brilhantes. Então, Luca, onde é que estás? Estão na Suíça. Armando, isso não é uma realidade de Vieira de Minho. É. Não é uma realidade só de Vieira de Minho. É uma Os realidade nossos que- jovens procurarem outros países para exercer as suas funções, estou a falar em jovens licenciados, estamos a falar, não é uma realidade de Mas Vieira não de só. Minho. Mas não só. É uma realidade nacional. É ou uma seja, realidade... que eu espero que se venha a diminuir e a atenuar. Muito bem, Elsa. É uma realidade nacional, mas cada um preocupa-se com o seu berço. E eu preocupo com Vieira do Minho. Vamos perguntar aos jovens de Vieira do Minho, perguntemos-lhe que perspectivas é que eles têm na sua terra, no seu concelho. Muito poucas. É preciso pensarmos nisso. Outro assunto também muito importante, já que se falou aqui. Aquilo que fizeram ao Tenente-Coronel não se faz. O Tenente-Coronel Manuel Pinto da Costa é um homem bom, é um homem honrado, é um vieirense de 5 costados e é uma pessoa que foi para um cargo de missão. Porque ele é um militar, ele não é um político, mas ele mesmo assim aceitou o desafio e foi para a Assembleia Municipal. E as divergências justificam. Aquilo que lhe fizeram, Mas o que é que fizeram eu disso? digo o que é que lhe fizeram. Ele propôs, por exemplo, ele apresentou uma proposta de que 2 ou 3 cidadãos que propôs para que recebessem a medalha de mérito do Conselho. E assunto pacífico. E numa questão até do politicamente correto, ele disse, e já agora,
também um voto de louvor a todos aqueles autarcas que serviram Vieira do Minho após o 25 de Abril. Isso chegou à Assembleia Municipal. E a primeira, não houve... A primeira, que até podia ser delicada, que era atribuir a medalha de mérito, até nem teve grande prurido. E este segundo ponto, que era apenas uma questão até de eticamente correta e politicamente correta, foi reprovada. Segundo ponto qual? Segundo O ponto de atribuir... Não foi bem assim. Não estás... tu estiveste na Assembleia. Não, mas li o que o Manuel disse. Deixem-me... Li o que o Manuel disse. Calma. Depois, e o Manuel Pinto da Costa disse assim, meus amigos, houve até inclusivamente um deputado municipal que disse, não, o senhor não pode incluir esse ponto na ordem de trabalho, isso não tem legitimidade e tal, uma coisa do género. Não me recordo, na Assembleia está isso. E ele disse esta seguinte frase, é bem mais fácil eu demitir-me do que essa proposta ser chumbada. Essa proposta foi chumbada. Armando, diz tudo correto. Estás a levar as pessoas ao engano. Estás a dizer o que se passou na Assembleia? Eu estou a dizer, estás a dizer o que se passou na Assembleia. Então, pronto. Não está, mas então diz assim. E é mentiroso o Manuel Pinto da Costa. Eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer. Atenção. Estamos-nos a referir àquilo que foi. Tu começaste por referir o que se passou na Assembleia. Sim. E o que se passou na Assembleia não foi o que estás a dizer. Então estás mais bem informado que eu, Carlos. E explica-me então porque é que ele se demitiu. Já disse, foi uma situação pessoal. Foi uma decisão pessoal dele. Fizeram uma armadilha. Exatamente. Armaram-lhe uma cilada. Qual foi a armadilha? Então, qual foi? Foi a proposta de retirar a proposta que ele tinha dito. Que ele tinha dito, conforme confessou, ele tinha dito na reunião preparatória que ia fazer aquilo. A proposta e advertiu que se não lhe aprovassem aquela proposta, que ele se demitiria. Ora bem, e reprovaram a proposta, ele demitiu-se. Perguntem ao tenente. Perguntem se ele referiu isso na Assembleia. Certamente que ele não dirá isso. Ele disse isso publicamente. Não, mas atenção. Então não vamos falar mais no assunto, passar à frente. A pessoa não está aqui. A pessoa não está aqui. O Manuel Pinto da Costa devia estar aqui para podermos fazer tudo. Não passe de boteiro de estar a especular. Não, estamos a falar o que se passou na Assembleia. Simplesmente. Agora, aquilo que eu acho... Conversas privadas ou outras conversas, eu não posso nem confirmar nem desmentir. Carlos, porque Elsa não foi comigo. E companhia. Sim. Quem conhece o tenente-coronel Manuel Pinto da Costa sabe que ele que não é de jogadas de teatro, nem de show-offs. Ele, para tomar uma decisão como tomou, ele teve que a tomar convicto das suas coisas. Deixa-me dar a minha opinião, então. Deixa-me só dar a minha opinião. Eu não estou convencido que o Partido Socialista que votou e o PSD que votou, o Partido Socialista votou e o PSD votou. E o PSD não sabiam, estavam distraídos. Não podemos ficar. O Partido Socialista tem desculpa. O pessoas que deviam estar para ouvir. Quem está distraído não tem desculpa. E eu estou a não dizer sei, que estavam então estavam todos distraídos. Aí se calhar já estamos de acordo que houve uma distração geral ali, houve. Agora, fecha só. É que uma das pessoas a ser ouvida nessa circunstância era o próprio Manuel Pinto da Costa. Depois daquilo que se passou na Assembleia em que ele disse que se demitia. Não foi na Assembleia. Pronto, então foi fora da Assembleia. Não sei. Ele disse, na Assembleia não o disse. Mas podemos conferir a ata. Ou na Assembleia, ou então antes, que disse, é mais fácil eu demitir-me do que este ponto ser reprovado. Acabou-se a ver. Ora bem,
Se houvesse consideração pelo Tenente-Coronel Pinto da Costa, depois de ele ter feito esta ameaça, entre aspas, deveria haver diálogo, conversar com ele. Não houve. O que é que houve? Mas pronto, mas deixamos. Ele quando quiser. Precisou-se da pessoa, usou-se e depois deitou-se fora. Armando, Esta é que é a realidade. não é essa a realidade. Não. E acima de tudo, Não. Nós achamos que ele não está aqui a pessoa visada. Agora, Sim, o que eu sei mas é que ele- não ele- é verdade. ele é um Não homem. houve diálogo, Ele é um não é homem, verdade. ele é um homem, ele é um Isso. homem. E não E é uma verdade. Pena, foi uma pena para a política É, autárquica. Um homem sério, um homem que Estamos de acordo, mas espírito de nisso admissão. estamos todos Um de acordo. militar, Estamos é um militar todos de que para acordo. tomar esta posição, para tomar esta posição, ele tinha que ter fortes razões para tomar uma posição. Muito bem, mas deixamos que ele, se ele quiser, poder dizer as suas razões. Se- Zé Marcos Fernandes, Não, não vamos, fechamos a última parte. vamos fechar. Agora, não vamos fechar, o Zé Marcos Fernandes ainda não O se município. pronunciou. Ora, o município. Então, sou eu. Não, olha, Eu eu fiz o trabalho de casa. Se calhar é melhor haver uma próxima sessão para falarmos do Do município. município. Então, e Zé Marcos precisamente Fernandes, fecha. outras coisas Como fiz o trabalho de importantes. casa, apontei aqui, de facto, à cabeça, coloquei como acontecimento relevante do ano 2024 a nível municipal a demissão do Presidente da Assembleia Municipal, Tenente Coronel Pinto da Costa. E acho que aproveita, Mas o acontecimento a político, professora não? Elsa já disse isso, para louvar, digamos, a dignidade que ele conferiu a todos os atos que promoveu e que liderou. E que ninguém põe em causa. Com uma competência, de facto, inexcedível. Mas ninguém põe em causa. Depois deixar-no cair. Pronto. Segundo, enfim, também o anúncio da suspensão do mandato do Sr. Presidente da Câmara também é um facto inédito, novo, etc. O terceiro acontecimento, a inauguração do novo centro de saúde. Pronto, não vale a pena aqui, eu acho que é um centro de saúdezinho, portanto, eu tenho outra ideia, que devia haver centros de saúde, digamos... Vamos de agendar escala uma outra superior, conversa deixamos para falarmos do Depois, Conselho. também, quero também, outra questão foi a inauguração da ponte do Boco. Quero aqui também louvar um gênio musical vieirense, de São João da Cova, o Sérgio Pires, que é clarinete principal da London Symphony Orchestra. A Orquestra Sinfónica de Londres. Muito bem. É o melhor dizer para português. Depois, quero aqui lamentar que o esquecimento da celebração do centenário da obra-prima do Padre Alves Vieira, da história de Vieira, não tem, que a nível municipal... E o recente trabalho de uma vieirense, que é a Helena, que apresentou um estudo sobre o iluminismo recentemente em Braga. Sim, mas isso não tem a ver não tem a ver com Isso é com o isto. Banco do Minho. Depois também lamento que passaram os 1100 anos do nascimento da Santa Senhorinha e não se fez assim grande coisa. E depois, a nível do funcionamento da Assembleia Municipal, como, enfim, ouvinte, eu acho que tem que haver, tem que haver aqui uma descida de pressão e acho que mais respeito pela oposição. A oposição fez várias propostas e a nível nacional, a nível do Parlamento, o Governo acolhe propostas da oposição. E aqui a oposição queixa-se que não propuseram, digamos, reforço de investimento para o saneamento. Estamos a falar de duas coisas diferentes. Essa não foi ao nível da Assembleia, foi ao nível do orçamento. Estamos a falar do orçamento. Sim. Não, mas como disse a Assembleia, resumindo, essas propostas foram para o orçamento, que foi a reunião de Câmara. Sim, mas depois quem aprovou, mas foi a Assembleia... Resumindo, mas não é proposta para a Assembleia, porque a Assembleia não tem a legitimidade para fazer o orçamento. Fazes depois a aprovação do seu orçamento. Pois, sim, mas chega lá... Resumindo, essas propostas foi em sede da reunião de Câmara. Pois, eu penso que era bom
que acolhessem algumas dessas. Por exemplo, olha, também já que se falou do centro de saúde, porque é que não o centro de saúde aberto 24 horas? Os outros municípios estão a encontrar soluções, como por exemplo contratualizações com as Santas Casas de Misericórdia. Eu não sei porque é que ainda não foi feito um acordo com a Santa Casa da Misericórdia para que, no tempo em que o centro de saúde está fechado, as pessoas não possam ser atendidas A Santa Casa da Misericórdia não tem Terá capacidade para- esse funcionamento. Mas aí a Santa Casa aqui não tem. Não tem esta qual potência. o número de pessoas, professor Marcos Fernandes, qual o número de pessoas ou de utentes que nós temos da meia-noite às 8 da manhã? É deixar o centro aberto da meia-noite às 8 da manhã e depois eu respondo. Mas nós temos Já esses houve números resposta, no já houve passado. resposta. Já houve respostas anteriores. Mas agora- É uma ou duas que seja que se salve uma vida. Mas vamos O problema é que sabemos vamos concluir que então, temos ali mas vamos concluir então. urgências Vamos concluir então. no Hospital de Braga, Mas aqui não a é Santa aqui. Vamos Casa concluir não tem. então e agendaremos É só uma com conversa. consultas. E agendaremos uma comparar conversa a só para Misericórdia falar. com a Valinhosa. Agendaremos uma conversa só para falar das questões do Conselho, particularmente da saúde, se o quiserem. Cá Embora estaremos. devo E cá estaremos de dizer. forma construtiva e como bons vieirenses, debater os assuntos. Mas eu ia dizer que com críticas sempre já construtivas. fizemos sobre a saúde, convidando todos os partidos, estiveram presentes na altura, PS e PSD, e discutiram aqui aquilo que foi as incidências do Centro de Saúde. Hoje concluímos aqui esta conversa com os nossos, com o nosso habitual painel, a que se juntou a professora Elsa, com o professor Armando Ferreira, também Zé Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Elsa Ribeiro. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuem com um bom fim de semana. Desejamos-lhe mais uma vez um bom ano de 2025. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.